e vamos conversar sobre os nossos relacionamentos, como fazer para dar certo. Lógico que eu não tenho uma mágica, mas vou trazer e refletir algo que possa nos ajudar a todos. Boa noite, Mari, boa noite, Annelise, sejam bem-vindas a esse momento. Obrigada pela presença de todos. Então, o relacionamento, o que mais nos faz sofrer é a área dos relacionamentos em geral. Aqui nós nos relacionamos em todas as áreas, não é? Na área profissional, na área afetiva, na área da família. Boa noite, Eleusa, bem-vinda, certo? E hoje eu quero focar no relacionamento de casal, no relacionamento a dois, esse relacionamento que é muito importante para todos nós, nossos filhos, nossos familiares. Então, o amor é a nossa essência, faz parte da nossa essência, é o sentido geral da nossa existência. É o nosso combustível de vida. Ele nos dá entusiasmo, é o amor que nos move, é o amor que nos dá sentido para existir, que nos dá energia para existir. E nós somos chamados, todos nós, a amar, a cuidar, a zelar pelo outro, a cuidar da vida do outro que está ao nosso lado, a nos relacionarmos, a fazer com que a vida do outro seja uma vida cheia de sentido, uma vida que vale a pena também ser vivida. E aí tem várias formas de amarmos, e minha fala, eu quero colocar esse amor na vida a dois, né? Então, como eu disse, é o nosso combustível e ele tem que ser o combustível dos nossos relacionamentos. Mas não é bem assim, não é? Que nós vivemos, temos muitas dificuldades e eu vejo que os nossos relacionamentos... O novelo. E eu vejo que os nossos relacionamentos, não é? Eles estão muito... Eu faço uma comparação com um novelo. Muitas vezes as pessoas me procuram e eles estão muito enrolados. Tem muita linha e nós precisamos pegar o fio da meada do início. Lá do início. E por que fica assim, enrolado? As pessoas já não sabem por onde começar a buscar esse início aqui. E eu gostaria então justamente de trazer essa reflexão para que a gente desenrole, para que a gente tire, não é, esse emaranhado de dificuldades que está aí. Mais para o final eu vou falar um pouco e depois eu vou responder perguntas. E se vocês já quiserem ir colocando as perguntas de vocês, podem ir colocando, que eu vou procurar respondê-las todas. Já tem algumas perguntas aqui. E veja, como eu estava dizendo, nós fomos feitos para o amor, fomos feitos para o outro. O que é amar? Amar é permitir o outro ser si mesmo. E veja que arte permitir o outro ser si mesmo. Não é fácil, não é? Dar espaço para que o outro se realize, para que o outro seja feliz, para que o outro se encontre, porque nós nos realizamos quando nós gastamos a nossa vida pelo outro. É ali que está a nossa plenitude. Mas o que acontece, não é? Nós muitas vezes queremos receber. Lógico que a reciprocidade faz parte, mas depois que esse amor se instala, a reciprocidade ela vem por si só. Ela é automática. Depois não se sabe o que veio primeiro, se foi o amor de um ou o amor de outro. Mas a capacidade de amar é igual em todos nós, tanto no homem quanto na mulher. Às vezes a gente escuta muito assim que os homens são frios, que os homens não amam.
Eu, inclusive, fiz um vídeo esses dias sobre pessoas perigosas e aí o homem é um pouco mais frio, 3% dos homens podem ter isso, mas eu não estou falando desses homens. Mas assim, a fonte do amor é a mesma para todos nós, tanto para o homem quanto para a mulher. A fonte, a essência do amor, o lugar de onde o amor sai, está tanto em nós mulheres quanto no homem. Eu, inclusive, comparo muito o homem e a mulher através de uma flor. Eu digo que a mulher é como um botão de rosa aberto e o homem é como um botão de rosa fechado, mas os dois são flor, os dois têm perfume, os dois necessitam da água, do sol, os dois têm espinho, os dois têm beleza, os dois têm cor. Então, a flor é a mesma. O homem, ele é mais fechado, não deveria ser tão aberto quanto nós, mas a questão da racionalidade um pouco, o deixa um pouco mais nesse nível da razão, mas o que atrapalha muito o homem e que deixa essa flor fechada é a formação, é a educação, é a cultura. Por exemplo, uma menina cai no chão, chora, já pegam no colo e diz vai passar, quando casar sara, não é? Quem já não escutou isso? Quando você casar sara. Aí as pessoas casam e não sara, né? Então ela colocam no colo, coitadinha, o que essa menina aprende? Aprende a expressar sentimento, aprende que é bom chorar, aprende que é bom falar, aprende que é bom colocar para fora os sentimentos. O menino cai, chora, se machuca. O que dizem para um menino? Homem não chora, levanta moleque, onde que já se viu tá chorando, parece uma menininha. Aí o que o menino lá na infância aprende? A guardar o sentimento. Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar sentimento, o sentimento é coisa de mulher. Então ele acaba fechando esse botão, essa rosa, que deveria desabrochar, que deveria ser espontâneo, que deveria ser livre, simples, deixar o sentimento sair. O homem tem os mesmos sentimentos que nós, o homem tem medo, o homem tem angústia, o homem tem vergonha, o homem tem tristeza, o homem tem amor, tem alegria, tem entusiasmo. Tem as mesmas coisas, ele sente vergonha, ele se sente um fracassado, ele tem medos, ele tem ansiedade, ele tem angústias. A questão é que ele tem dificuldade de expressar o sentimento dele, porque lá na educação dele ele não foi desenvolvido para expressar sentimentos. E isso acontece ainda hoje. Infelizmente eu vejo os pais falando que menino não pode chorar, que onde que já se viu. Vejo muitos pais preocupados com a identidade sexual do filho e exigem do filho uma postura mais séria, mais rígida, com um estereótipo às vezes masculino, que é só um estereótipo distorcido, que não é da essência dele, não é? O homem, ele é homem não porque ele não pode expressar sentimentos. A característica, o que faz um homem ser homem é a capacidade de cuidar e de proteger. De nos cuidar e de nos proteger. Esta é a característica principal do homem. Esse homem pode ter medo, pode ter tristeza, pode ter angústias, mas ele não deixa de ser homem se ele chorar, ele não deixa de ser homem se ele disser tô com medo, tô ansioso, tô preocupado. E então ele não faz essa experiência de se desenvolver nisso. Nós devemos ensinar nossos meninos a expressar sentimentos. Ele pode chorar sim, ele pode sentir dor, ele pode sentir medo. E nós temos que dizer que faz parte, que todas as pessoas sentem isso. Porque depois o que acontece, né? Esse menino cresce com essa flor fechada porque tem dificuldade de expressar, casa, e o que nós mulheres mais queremos do homem? Sentimento. Aí ele fica na dele, ele fica mais sério, ele fica mais fechado, porque ele tem que mostrar que ele é homem para essa esposa, para essa companheira.
E aí que vem o problema, aí vem as DR, discutir a relação, porque ele não está expressando o sentimento. Então é isso que eu quero dizer, quero trazer para vocês. A capacidade de amar é a mesma, é igual. Eu estou trazendo aqui a primeira diferença entre o homem e a mulher. Então, é apenas na expressão. E claro que na força física. Aí é que eu estou falando do afeto, estou falando da afetividade, da expressão do amor, da expressão dos sentimentos, né? E que esse homem, então, ele é como se fosse um botão fechado e a mulher um botão aberto. E essa flor é aberta por causa aí das questões hormonais nossas, que nós temos mais facilidade de expressar, somos mais vulneráveis também aos sentimentos, os nossos hormônios mexem conosco, nós temos TPM, às vezes a gente fica mais chorona, reclama um pouco mais, vem uma certa solidão, que eu já vou falar sobre ela também. Então, assim, o ser feminino, em função já da maternidade, do nosso organismo se preparar para ter alguém, para cuidar, para o afeto, nós somos feitas também para a afetividade, por excelência, não é? Então, é essa nossa facilidade de expressar o nosso amor, o nosso sentimento. E aí que está uma grande responsabilidade nossa, não é? Ajudarmos nossos homens a expressar, a abrir o coração, a sabermos acolher, a sabermos despertar o melhor deles. O melhor deles são os sentimentos deles. Só que para um homem expressar um sentimento, ele precisa se sentir extremamente compreendido, ele precisa sentir um ambiente de confiança para ele poder expressar os sentimentos. Ele tem que ser levado a expressar um sentimento e muitas vezes nós mulheres, o que acontece? Nós casamos achando que estamos casando com uma pessoa perfeita, um homem perfeito e uma mulher perfeita. E nós não somos perfeitos. Nós viemos com muitas falhas, com muitos vazios de amor, com muitas dificuldades, com muitas marcas. Então é por isso que aí nós não conseguimos ter essa plenitude no relacionamento. Falando um pouquinho mais do amor, esse amor, nós, homem e mulher, somos capazes de amar e esse amor, ele tem 3 níveis para se expressar: o efetivo, o afetivo e o sexual. O amor efetivo é aquele que cuida do outro, que quer o bem para o outro, que pensa no outro, que se adianta ao outro, que se preocupa com o outro. Às vezes chega, arruma um café, arruma uma água, acolhe, percebe a necessidade do outro, precisa de algo, uma pesquisa, um livro, fazer alguma coisa no banco, na rua, e a gente se adianta ao outro. Às vezes está na panificadora, liga e pergunta: tô aqui, precisa de alguma coisa? É um jeito de amar efetivamente, é um jeito de pensar no outro, de se preocupar com o que o outro está precisando, no que eu posso ser útil. É tão bom ser útil. Nós nos realizamos quando nós somos úteis. A nossa vida tem que valer a pena, e fazer uma vida valer a pena é eu gastar a minha vida para uma outra pessoa. É ajudar a vida dessa pessoa a ser uma vida melhor. Então isso se chama amor efetivo. Quando eu sinto o bem-querer do outro, eu me sinto afetada pelo amor do outro, pelo bem-querer do outro, me afeta, toca dentro de mim e eu quero demonstrar esse bem-querer com um toque, com um carinho, com um sorriso, com um abraço. E aí é o amor afetivo. Eu também posso querer fazer o outro feliz com um toque, com um carinho, com um abraço. E depois disso vem o amor do nível sexual, que é o transbordamento desses 2 níveis de amor no físico. Para que o sexo seja amor, precisa ter o efetivo e o afetivo. Esse é o grande problema das pessoas que namoram e já vão fazer sexo porque não tem a convivência. O amor para ele ser construído,
para ele ser efetivo, para ele desabrochar, precisa de convivência. Precisa ter compromisso para que esse amor seja amor. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre o afeto, sobre o amor efetivo, sobre o amor afetivo, e vou deixar um pouquinho mais para eu chegar na dimensão da sexualidade, porque nós precisamos compreender algumas coisas para chegar na sexualidade. Porque então, se é assim, se o amor, nós carregamos essa fonte do amor, essa capacidade de amar, por que nós não conseguimos e por que as pessoas estão assim, não é? Com tudo enrolado, enliado, cadê o meio fio? Onde que nós nos perdemos de nós mesmos? É isso que eu escuto muito dos casais. Onde nós nos perdemos um do outro. Nós nos desconectamos um do outro. Se a gente quer que dê certo, se a gente casou, se nós temos um relacionamento, é para fazer dar certo. Não é para vivermos assim, tudo embolado, perdido um do outro, distantes um do outro. O que é que faz, não é? Porque que nós estamos assim, é esse o meu objetivo de estar aqui. É justamente te ajudar a resgatar e pensar um pouquinho, refletir. Nós precisamos trazer para a consciência. Esse foi o meu objetivo nessa semana, não é? Com os posts, com os textos, com os vídeos, os pequenos vídeos. É trazer para a consciência. Porque o que eu estou fazendo que não está deixando o meu relacionamento acontecer? O que não está deixando o meu relacionamento dar certo? A primeira coisa, então, a primeira diferença que às vezes a gente não compreende é essa expressão do amor e que há uma cobrança do amor. Você cobra o amor do outro e o amor do outro ele só vem para mim se ele sair de mim. Ele tem que sair de mim para voltar. Nós carregamos uma bagagem em nós. Isso é uma coisa que nos atrapalha muito. Quando nós casamos, quando nós assumimos um compromisso com uma pessoa, junto, eu dou muitas palestras para casais e eu às vezes na palestra eu levo umas mala de rodinha e começo a palestra com malas. E ali dentro dessas malas estão tudo aquilo que nós carregamos da nossa história. Está marcas, feridas, traumas, abusos sexuais, abandonos, traições dos pais, rejeições, bullying, sentimentos de inferioridade, medos, angústias, depressão. Às vezes tem depressões que começam na infância, tem depressões que às vezes são genéticas. E aí nós carregamos tudo isso. E além de todos esses fatos aí, traumas, agressões psicológicas, nós carregamos as heranças dos nossos pais. Carregamos o jeito do pai, carregamos o jeito da mãe, carregamos uma lógica que muitas vezes é uma lógica de sobrevivência. Muitas vezes os nossos pais tiveram sofrimentos na infância, carregam sofrimentos também de abandono, de rejeição, e que para sobreviver criaram uma estratégia, e muitas vezes essa estratégia ela é distorcida. Então, por exemplo, assim, antigamente se tinha os casamentos arranjados, por exemplo, quero dar um exemplo dessa herança. Então, um casamento arranjado, o pai chegava ou a mãe chegava para essa filha e dizia, você vai casar, esse aqui é o seu noivo, é com ele que você vai casar. Essa moça leva um susto e pensa, como que eu vou casar com uma pessoa estranha? Nossa, vou viver, vou ter intimidade. Isso quando não era uma criança de 12 anos, que não sabia nem o que é casar, nem o que é viver com outro homem, não é? Então isso era um susto para aquela moça, ela ficava indignada. E o que acontecia? Ela vivia uma raiva muito grande do pai e entendia assim, meu pai não pensa em mim, ele é autoritário, ele não se preocupa com o meu sentimento, ele não quer saber se eu quero.
E ali ela entende o que. E o outro, o rapaz, sendo condescendente com o pai dela. Então entende assim, poxa, os homens são frios, os homens não amam. Homem não se preocupa com o meu sentimento. Homem não quer saber se eu quero. Homem não dá liberdade para saber o que eu quero. E ele também está de acordo com o meu pai. Então o que ela decide diante disso, né? Decide que ela pode até casar, mas ela não vai amar, ela não vai abrir o coração dela. E aí isso vai sendo passado. Ela cria uma estratégia para sobreviver num relacionamento desses, onde as coisas vão ser do jeito dela, muitas vezes ela passa a ser autoritária, ela não se solta, ela não confia, ela fecha o coração para o amor. Então existe um modelo, um jeito de agir num relacionamento assim. Aí uma menina vê a mãe agindo assim, ela vai repetir. Ela vai entender que tem que ser assim, que é assim que tem que tratar o homem, que é assim que tem que fazer. E aí isso está nessa bagagem, é isso que eu quero dizer, né? Essa herança está na bagagem. Às vezes um abuso sexual lá na infância dessa mãe, e ela entende que não pode confiar, que os homens não são bons, que não é bom, não pode amar, não pode se entregar, e isso ela vai passando. Então é uma herança que está dentro dessa bagagem, que já é uma distorção da essência da pessoa, que não é uma verdade. É um trauma, aconteceu, mas não é justo continuar tratando outras pessoas, o seu esposo, o seu companheiro, como se ele fosse aquela pessoa lá de trás, como se ele fosse aquele pai autoritário, como se ele fosse mal, como se ele fosse igual. Então não é. Só que isso está nessa bagagem. A gente tem uma lente, passa a olhar o homem com essa lente, passa a olhar a mulher com uma lente. Muitas vezes uma mulher também que abandona, uma mulher que não ama, ou a mulher que é muito dura, e os homens também entendem, não vale a pena amar. Tem mulheres também problemáticas, más, que rejeitam, que matam, que fazem maldades também. Então, às vezes, aí tem um registro, um condicionamento que entra e a gente entra na bagagem e a gente passa a repetir. E casamos com esta bagagem. Entramos num relacionamento com essa mala de traumas, como eu disse, sentimentos de inferioridade, e essas heranças do jeito de agir do pai, do jeito de agir da mãe, que é muito sutil, é imperceptível. Por quê? Porque a gente ficou 9 meses na barriga da mãe, e era 9 meses, 24 horas por dia, vem a infância naquele sistema, aquele jeito de pensar, de agir, aquele jeito às vezes impulsivo, aquele jeito ruim, aquele jeito de cobrar, aquele jeito fechado, aquele jeito autoritário. E aí a gente vai entendendo que é assim. A gente vai entendendo que é desse jeito e nós passamos a repetir. Isso não faz dar certo um relacionamento. Isto atrapalha, porque eu caso com a cabeça da minha mãe. Ele casa com a cabeça do pai. Ele casa e passa a cobrar da esposa e do esposo o jeito que o pai cobrava dele. Ela passa a cobrar dele do jeito que ela era cobrada. Então, veja, aí nós não somos nós não somos a nossa originalidade. Isto atrapalha um relacionamento de dar certo. Só que as pessoas não sabem disto. Este é o meu objetivo de estar aqui, mostrar isto para vocês. Às vezes a gente faz as coisas no piloto automático, sem saber. Eu quero que você se dê conta qual é o seu piloto automático. O que você faz que machuca o outro? O que você faz que fere o outro e que está num piloto automático que a gente não enxerga? A gente acostumou com um normal que não é normal. Eu sempre digo, o errado virou regra e o certo virou exceção. Então a gente acha que é normal, mas não é normal. Quando os casais chegam na minha frente, ou uma pessoa pergunta como era o relacionamento dos seus pais, normal. O que é normal? Brigavam de vez em quando. Não é normal. Não, é bom. Não, mas qual é o seu parâmetro de bom? Qual é o seu parâmetro de normal?
O problema é que as pessoas têm um parâmetro errado do normal. E a gente acostuma com um normal que não é normal. Então, qual é o seu piloto automático? É muito comum nós detestarmos alguma atitude da nossa mãe ou do nosso pai quando a gente vê tá fazendo igual, quando a gente vê tá pensando igual, quando a gente vê não tá fazendo igual a eles, igual como cada um fazia. Então é por isso. E aí, sabem o que? A gente cobra do outro perfeição e esse outro veio com muitos defeitos, com muitas limitações. Eu vim com limitações, ele veio com limitações, ele vem com dificuldades, e daí a gente espera do outro uma perfeição. E o outro não é perfeito, é cheio de dificuldades, de traumas, de medos, de angústia, de sentimento de inferioridade, de menos-valia, sensação de incapacidade. E isso impede de viver em plenitude, de se dar em plenitude ao outro, de ser aquilo que eu devo ser para o outro. E aí muitas vezes os sofrimentos fazem a pessoa ficar sempre na defensiva. Isso atrapalha o diálogo, atrapalha o entrosamento. As pessoas abrem a boca, o outro já está se defendendo. Mas por que ele está se defendendo? Porque ele tem marcas negativas nele. Às vezes era um pai que dizia para ele que estava tudo errado. Um pai que cobrava demais, que dizia, você não presta para nada, você faz tudo errado. Aí ele não admite erros, ele quer provar que ele é perfeito. Ele quer provar em todos os sentidos que ele dá conta. E aí, só que isso estremece o relacionamento, atrapalha a relação. Aí ele faz as coisas certas, mas a relação está dando tudo errado. Então isso é uma das coisas que nos atrapalham, essas heranças, o que está nessa bagagem. Uma outra coisa que nos atrapalha, eu gostaria de falar rapidamente sobre isso. Nós temos duas emoções básicas. A mulher tem uma emoção básica que é o medo e o homem uma emoção básica que é a vergonha. E da onde que isto vem? Isto vem lá da Era das Cavernas. Nós, mulher, o nosso cérebro é um cérebro de milhares de anos atrás. É o mesmo cérebro. O nosso DNA ainda tem essa marca e vai continuar tendo. A tecnologia muda, avança, mas o nosso cérebro, o nosso DNA continua o mesmo. Então a mulher lá atrás, né, como nós somos mais frágeis fisicamente, o lugar da mulher era dentro da caverna e o homem que saía para caçar. Então o homem saía para caçar porque ele tem músculo, é mais forte, corre, foge, se defende. Isso foi incutido na mulher o quê? Que nós somos frágeis e que a gente tem que ter medo. E no homem foi incutido a ideia de que ele tem que dar conta de tudo. Que ele tem que superar tudo, que fazer tudo, que dar tudo certo. E ele cresce com isso e nós também crescemos com isso e viemos. Isso está no nosso DNA. Qualquer sensação de isolamento que nós mulheres sentimos de nós estarmos sós, sem estarmos conectadas com alguém, a gente sente medo. Então, qualquer sinal de solidão vem o medo. O homem, qualquer sinal de que ele não deu conta de alguma coisa, vem uma sensação de fracasso. E quando a gente fracassa, qual é a sensação que dá? Vergonha. E quando a gente tem vergonha, a vontade é de se esconder. A vontade é de... A gente não diz, fiquei com tanta vergonha que se tivesse um buraquinho eu teria entrado. Então, o que acontece com o homem? Quando tem vergonha, se ele está numa sensação de fracasso, ele vai se isolar. Ele vai ficar quieto. E se ele fica quieto, ele não se comunica conosco e a mulher se sente isolada, sente solidão e fica com medo. Quando a mulher tem medo, o que nós queremos? Nós queremos conexão, a gente quer estar ligados um ao outro. Queremos estar em interação, nós precisamos da interação dele conosco.
E muitas vezes, o que acontece também com o homem, que ele não interage conosco, além às vezes dele estar nessa sensação de fracasso, de vergonha, ele entende assim, que ele casou e que ele está dentro da casa e que isso basta, e que ele pode descansar no sofá, ele pode ficar no sofá, porque ele está dentro de casa e nós estamos seguras. Então, segurança para o homem é poder deitar no sofá e ele está aqui sendo o nosso cuidador, o nosso protetor, mas não precisa estar falando conosco, porque já foi um grande ato de amor dele casar para cuidar de nós. Um grande gesto. Então, nós não sentimos ele conectado conosco, sentimos sozinha e vem uma sensação de medo, de ansiedade. Tem alguma coisa ruim. E aí a mulher não sabe falar disso, não sabe dessa emoção, não sabe desse sentimento. O que ela faz? Critica. Você me deixa sozinha, você não tá nem aí comigo, você não pensa em mim, você não conversa comigo, você só fica na televisão, você só fica no sofá, e aí aumenta a sensação de fracasso, porque ele pensa assim, não dou conta dessa mulher, não consigo fazê-la se sentir bem, fazê-la se sentir feliz. Então, ele aumenta a sensação de fracasso dele. Então, é outra coisa que atrapalha. E se nós soubermos disso, desses elementos que nos atrapalham, e nós tivermos empatia pelo outro, sabe? Se ele faz alguma coisa que te chateia, não é de graça. Se ele não está agindo de acordo com a capacidade de amar, com a sensibilidade que ele tem, com o amor que ele tem, é porque tem alguma coisa errada. Quando uma pessoa age desproporcional, é porque ela não está bem. Então não fique cobrando, você não me dá amor, você não me ama, não. Ele está com uma dificuldade de amar, de dar amor. Ele tem alguma coisa ativada nele, uma sensação uma coisa ruim. Ele não te ama como você gostaria de amar. Às vezes ele não sabe mesmo te amar como você quer ser amada. Ele não foi amado na medida que você quer ser amada. Às vezes ele foi tão maltratado que esse amor está nele, mas está encoberto. Tem uma casca que não deixa o amor sair. Entende? Como é que você quer que ele te ame de um jeito que ele não aprendeu a amar? Muito pelo contrário, ele aprendeu a agredir, ele foi agredido, tudo era agressão. A nossa educação antigamente era muito na humilhação, não tinha afeto. A mulher também tem dificuldade. Às vezes o homem quer que ela o ame de uma forma que ela também não sabe amar, tem as limitações dela para amar, tem medo, tem o coração fechado, tem traumas. A mulher, ela tem também suas dificuldades muito grandes, muitas mulheres têm muita dificuldade na área sexual e o homem muitas vezes quer ser amado nessa dimensão. A mulher quer atenção afetiva, quer que o homem se interesse por ela e na maioria das vezes o homem quer o sexo com a mulher. E aí eles se desencontram. E por que eles se desencontram? Ele cobra dela o sexo, mas ela tem uma dificuldade, ela tem um bloqueio, ela tem um medo, ela tem algo que não está resolvido dentro dela. E muitas vezes o homem interpreta que é desamor, mas não é desamor. É bloqueio e ela precisa de ajuda, da mesma forma como ele precisa de ajuda, precisa de compreensão, precisa de empatia. Primeira coisa que nós temos que pensar é assim, às vezes um não faz o que o outro está esperando e a pessoa já fica ofendida. Não leve tudo para o seu pessoal. Pense assim, ele não está bem, ela não está bem, o que está acontecendo? Vamos buscar ajuda, vamos conversar. Quando eu faço isso, você entende o quê? Quando eu faço isso, o que você entende? Vamos ver, porque às vezes a gente tem uma atitude que o outro interpreta. A gente tem uma atitude, eu faço uma coisa e o outro entende outra. É muito comum isso, vejo muito isso nos casais. A intenção de um não é o que o outro está entendendo, está compreendendo. Então, nós precisamos
dialogar mais, compreender. Você disse isso, é isso que você quis dizer? Porque eu entendi assim. E aí as pessoas ficam cobrando perfeição, atitude perfeita, amor perfeito. E nós precisamos dizer o que é amor para mim. Eu quero ser amado assim. Amor para mim é quando você faz isso, isso e isso. Para cada um, o amor é uma coisa. Tem aquele livro As 5 Linguagens do Amor, que diz, é um autor americano que dividiu o amor em idiomas, e ele diz que nós temos que falar o idioma do outro, e aí ele separou o amor em idiomas, em linguagens, como se fosse, ele colocou ato de serviço, toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presente. Cada um gosta de receber o amor de um jeito. Isso tem a ver com a forma do amor que foi recebido lá na infância, na gestação. Às vezes é uma tia que pegava no colo, às vezes é a avó que fazia pastel para ele, às vezes é a mãe que largava tudo e ia acolher ele na sala de aula, quando voltava da escola. Então, amor para cada um é uma coisa. Amor para um elogio, amor para outro é tempo, é escutar. Amor para outro é toque físico, amor para o outro é presente. E nós precisamos entender o que é amor para você. Eu tenho que falar na linguagem do outro, o meu amor tem que ser eficaz, o meu amor tem que ser assertivo, o meu amor tem que chegar no coração do outro. É uma arte o amor, nós temos que nos esforçar para querer fazer o outro feliz. Quando a gente se esforça para fazer o outro feliz, a gente recebe o dobro. Esse amor volta para nós, eu dou certeza absoluta que o amor volta. Eu acompanho as pessoas, eu vejo as pessoas depois quando me contam os seus, né, como passou a ver, como passou a enxergar o outro. Então, assim, tudo isso esses detalhes que nos atrapalham do amor acontecer, do amor dar certo, do relacionamento dar certo. E uma coisa muito importante, que eu vejo que tem muitos problemas, eu diria assim que 60% a 70% dos casais têm dificuldade na área sexual. Porque não deveriam, não é? Não deveriam, deveria ser o momento do encontro. O que é o sexo? O sexo, como eu disse, é o transbordamento do amor no físico. É o momento de comunhão profunda entre duas pessoas que se amam. É o momento de celebrar o amor, é o momento de celebrar o companheirismo, é o momento de celebrar as lutas, é o momento de celebrar as vitórias, é o momento de celebrar a cumplicidade. Eu ficaria aqui talvez a noite inteira falando, tem muitas coisas nos posts já que eu não quero repetir, não é? Sobre a cumplicidade. Mas assim, esse encontro, o corpo, o nosso corpo é por onde passa o amor. Nós precisamos de um corpo para dar amor, para servir alguém, para ajudar alguém, para abraçar, para levantar, para saudar, para cuidar. E o nosso corpo, ele é um dom. Ele é um dom para o outro. É no corpo que está concretizado o amor. O amor chega no corpo. Ele vem de uma dimensão espiritual e ele se concretiza em atos, em atitudes. E o que é o ato sexual? Ele é o transbordamento do amor através desse gesto. É um prêmio que Deus deixou. O orgasmo sexual, ele é um prêmio que Deus deu ao homem e à mulher. E esse prêmio, ele tem um gosto único e diferente quando o casal tem compromisso um com o outro. Quando eles vivem sob uma bênção divina e com o querer fazer o outro feliz. Querer vibrar com a alegria do outro, vibrar com o sucesso do outro. Esse encontro sexual, ele tem um sentido diferente, ele tem um sabor diferente. E as pessoas estão em busca desse sabor, por isso que eles ficam trocando. Os jovens hoje, não é sexo que segura o relacionamento, não é o sexo que segura um relacionamento. Ele é importante, ele é necessário, ele faz parte
dessa conjugalidade, dessa vida a dois. Ele é um detalhe importante, mas ele é construído, ele faz parte de uma construção, ele faz parte de um mosaico do amor efetivo, do amor afetivo e da dimensão sexual. Mas o que eu ia dizer? Os jovens hoje vão para balada, vão para o motel, fazem sexo e no outro dia não sabem mais o nome nem quem é, não mandam mensagem. As mulheres vão para o meu consultório angustiadas porque ele não deu bola para ela, porque ele não quer saber dela. Mas por quê? Porque o sexo não segura ninguém, o que segura é o amor. Aliás, o que faz um homem casar com uma mulher, escolher uma mulher para a vida toda é o afeto, é o cuidado, é o zelo, é esse cuidado feminino, é um toque feminino que cuida, que se interessa, que compreende o outro, que entende o outro, que tem compaixão pelo outro. É ali que esse homem se sente extremamente amado e ela faz desabrochar uma capacidade de amar dentro dele que ele ainda não conhecia. É como se tivesse um amor em potencial, como se fosse um cofre dentro dele, que tem um tesouro ainda para desabrochar. E essa mulher, com a capacidade dela de amar, com o cuidado, com o zelo, com a vocação feminina, ela faz esse amor desabrochar dentro dele e só ela fez acontecer esse florescer desse amor, esse cofre. É ela que tem a senha desse amor, ela abre esse amor e ela se torna única para ele. Nenhuma outra mulher tem a capacidade de abrir o coração dele. Por isso que é possível a fidelidade. Por isso que é possível amar apenas uma mulher. Nós, mulheres, nós sonhamos com o casamento, sonhamos com família. O homem não. O homem sonha em construir casas, em construir pontes, em ter carro, enfim. Agora, quando uma mulher toca o coração dele e faz desabrochar essa capacidade dele de amar, que é cuidar e proteger, que é o jeito do homem por excelência de amar, ele diz, eu quero casar com essa mulher, eu quero cuidar dela para a vida toda, eu quero protegê-la para a vida toda. E aí que ele ele casa com ela, tem um compromisso com ela e ele acha que tá bom, porque ele está protegendo ela, porque ele é um guardião dela, ele é o protetor dela. Então, veja, com isso eu quero dizer que não é o sexo que segura um relacionamento, não é. É o amor entre os dois que segura. O sexo faz parte do amor. O sexo é um detalhe desse conjunto, é uma peça do amor. É um mosaico. Ele, se não tiver, vai fazer falta, porque é ali que o casal é um. O casal se torna um nesse encontro sexual. É ali que eles se consomem um no outro. É ali que acontece uma alma só. Naquele momento. Tanto é que se um quer sexo e o outro não quer, dá problema. Se os dois fazem um acordo de não ter sexo, ok, não tem problema nenhum. Agora, um querer e o outro não querer, dá problema. Então, veja, por que as pessoas não conseguem viver em plenitude essa dimensão sexual? Não conseguem viver dessa forma como eu estou te colocando? Por causa da formação, da educação sexual. Geralmente nós, mulheres, fomos educadas para a frieza sexual, que não podemos ser fáceis, que sexo é coisa de homem, que tem que cuidar, que não pode ser, se for muito atirada, se demonstrar vontade, alguma coisa assim, se estiver com alguma coisa de sensualidade, não pode. Essa é a educação. Eu estou dizendo uma educação repressora. A mulher deve ser sensível, sensual para o seu esposo. Ela tem que ter uma elegância, ela tem que se vestir com sobriedade, mas para o esposo ela tem que ter uma sensualidade para o companheiro. Então, mas ela não consegue ser assim, ela não consegue se abrir para essa dimensão porque ela foi educada para a frieza sexual e foi educada que
Sexo é coisa de homem. Cuidado, cuidado que o homem vai te usar, cuidado que os homens se aproveitam. Então, o que ela foi aprendendo a ser fechar? Sexo é uma coisa ruim, sexo não é bom. E se tem um abuso, se tem uma história de abuso, se tem naquela mala, naquela mala, eu quis dizer, naquela bagagem, não é? Traumas nesta área, mais fechada ela fica ainda. E o homem foi educado para quê? O homem foi educado para fazer sexo. E qual é a educação do homem para fazer sexo? Infelizmente, a pornografia. E daí o que o homem quer fazer com a mulher? Aquele sexo da pornografia. E aí o que acontece com a mulher? Ela não sente o amor, ela se sente tratada como um objeto. E daí ativam os traumas dela. Então, só que o homem não sabe disso, os pais não sabem educar os filhos para a sexualidade. Como é que se trata uma mulher? Você já parou para explicar para o seu filho o que é uma mulher? Já parou para explicar para sua filha o que é um homem? O que é o coração do homem, o que é o coração de uma mulher? As pessoas não sabem como tratar uma mulher, como tratar um homem, como ser, o que é fazer sexo, o que é o sexo, qual é o lugar do sexo num relacionamento a dois. Então, assim, isso vai sendo uma cascata, uma bola de neve que vai sendo passado para frente e as pessoas nunca aprendem, não sabem como o que fazer, como fazer. Eu vejo muitos casais com muitos problemas nesta área. E não buscam ajuda. E aí, muitas vezes, como o homem foi educado, né, assim, entre aspas, que pode fazer sexo, a educação sexual é levar o homem para a zona. A educação sexual é dar pornografia para o homem. Aí ele casa, o que ele vai querer fazer com a mulher? O sexo da pornografia. E isso, muitas vezes, é um sexo abusivo para a mulher, tem limites. Agora, já que estamos falando disso, o que pode entre um homem e uma mulher em quatro paredes, vale aquilo que é amor para os dois, que faz bem para os dois, aquilo que dignifica o outro, aquilo que faz o outro feliz, aquilo que alegra o outro, aquilo que causa dor para o outro, aquilo que tira a dignidade do outro, que causa dor no outro, às vezes fantasias agressivas, fantasias, posições sexuais que trazem problema, que trazem dor, isso é problema, isso é um sexo abusivo. Sexo é para ser celebração do amor, não um lugar onde se vive aberrações, desequilíbrios, fantasias desproporcionais e que ferem o outro. Então, assim, nós precisamos parar, pensar, trazer para a consciência o que é que eu preciso fazer para que o meu relacionamento dê certo, o que tem em mim que não está fazendo o relacionamento acontecer como ele deve acontecer. É uma emoção, é um sentimento, é um afeto. Às vezes as pessoas trazem vazios de amor da infância, da gestação, dos pais, carências afetivas, e esperam que o outro supra essa carência afetiva. E o outro jamais vai suprir uma carência afetiva que vem dos pais. Nunca, não tem como refletir, não tem como dar o amor que era só do pai, não tem como dar o amor que era só da mãe. Então precisa curar esse amor, precisa curar, preencher esse amor. Precisamos ter essa consciência, refletir, parar, sair do piloto automático. Os nossos relacionamentos estão no piloto automático. E esse piloto automático nos impede de olharmos para a nossa essência. E às vezes a gente só olha para o outro, para o defeito do outro, para o problema do outro. E não olha para mim. Eu quero que você olhe para você. E pense nessa noite o que eu posso ser diferente, o que eu posso fazer diferente, o que eu estou fazendo
que eu não sabia que eu estava fazendo de errado. A gente pergunta para o outro, pergunta para ele, eu quero acertar, o que eu estou errando? O que eu posso ser diferente? Seja humilde, você vai mergulhar no outro, a humildade, a compaixão, fale dos teus medos, fale das tuas angústias. O outro, ele vai te abraçar, ele vai compreender, é que as pessoas ficam numa disputa. Falar em disputa, me veio agora aqui um pouco de distorção que tem com a questão do feminismo, né, que está roubando a feminilidade da mulher. Mas eu acredito que eu gostaria muito de responder algumas perguntas, e a nossa live está quase acabando. E essa questão do feminismo eu vou deixar então para um outro momento. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu acredito que eu consiga responder ainda nesses 7 minutos que nós temos. Primeira pergunta que eu tenho aqui, né? Quando o outro te anula, perde-se o encanto. Veja, eu acho que anular a outra pessoa eu entendo como indiferença, né? Tratar o outro com indiferença. Não traga para você. Aí que nós precisamos estar com as nossas dores curadas. Aí que nós precisamos estar seguros. Se eu sou segura, se eu sei quem eu sou, a atitude do outro não me afeta. Eu não posso deixar a atitude do outro me afetar. Eu não posso trazer para o pessoal. Ele não está bem se uma pessoa age com indiferença, não é? Você pode até buscar uma ajuda para lidar com a indiferença do outro, para ajudar o outro, para ajudá-lo a ter consciência dessa extrema dificuldade, sabe? A indiferença machuca, às vezes a indiferença dói mais que uma surra, né? Então não é que vai perder o encanto, não deixa perder o encanto, olhe para essa pessoa com misericórdia, com compaixão. Essa pessoa tem um problema, ela não está bem para agir com indiferença, meu Deus. Às vezes está em depressão, às vezes está com algum outro problema, está sendo pressionado, está sofrendo alguma ameaça, está sendo ameaçado, e a pessoa parece que é indiferença, parece que está anulando, mas é ele que não está bem, é a pessoa que não está bem. Por que é tão difícil viver a santidade e a pureza na vida sexual? Que pergunta, né? Veja, viver a santidade, né, é viver conforme a vontade de Deus. É viver, e o que Deus quer de nós, né? Deus quer que nós cuidemos dos filhos dele. Deus quer que a gente cuide das pessoas. Essa é a vontade de Deus. E claro que alguém vai cuidar de nós, não é? Então, e a pureza? Por que é difícil viver a pureza? Por causa dessas questões aí, que a pessoa distorce o olhar para o outro. Tem um olhar distorcido, às vezes olha para a esposa como se ela fosse a mulher da pornografia, não é? Às vezes a gente olha para o outro com a lente do trauma, com a lente do condicionamento, com a lente do abandono, com a lente do pai que foi embora, do pai que traiu. Então é por isso que a gente perde a pureza. Só que dentro de nós existe uma dimensão capaz de olhar para o outro com os olhos de Deus. Existe uma dimensão perfeita que está à espera de ser tocada. Tudo isso que eu falei, as nossas dificuldades são distorções. A nossa essência é uma essência maravilhosa, é uma essência perfeita. Nós temos uma capacidade de amar muito grande. Nós temos uma originalidade, nós temos uma capacidade que ela não é física, ela não é psíquica, ela não é emocional, ela é espiritual, ela é de um nível superior, é de um terceiro nível. E é ali que nós precisamos curar as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, para podermos chegar nessa dimensão.
Então, é possível nós olharmos para o outro com uma pureza. Essa pureza está dentro de nós. Esse olhar puro está em nós. Só que nós temos uma lente e nós temos que tirar essa lente para olhar com o outro com os olhos puros da nossa essência. A gente olha com os olhos do trauma. A gente olha com os olhos de dor. A gente olha com olhos de abandono. A gente olha com os olhos daquele pai autoritário. Então, é possível, por isso, porque a capacidade está dentro de nós. Como viver uma relação à distância? Não é fácil mesmo, porque nós precisamos expressar o amor, expressar o cuidado. Nós precisamos olhar para o outro, nos interessar pelo outro. E quem tem um relacionamento à distância precisa estar muito mais atento a esse cuidado. Fazer chegar, tem às vezes procurar viajar, estar junto, às vezes se der uma vez na semana, se não der a cada 15 dias, o relacionamento precisa ser alimentado, o bem-querer tem que ser alimentado, o cuidado, o zelo, o interesse tem que ser demonstrado. Nós precisamos demonstrar interesse para quem está ao nosso lado, para quem vive conosco. Nós precisamos nos interessar. Tenho medo de me relacionar e sofrer de novo. Veja, uma coisa eu digo para você, as pessoas não são todas iguais. Aquela pessoa que te fez sofrer, o problema é só dele. O problema não é de todos, então é possível você fazer diferente. É possível você encontrar uma pessoa com uma outra capacidade, que não tenha a ferida daquele lá. O problema é que nós generalizamos, todos são iguais. Não, não são todos iguais. Aquela pessoa tinha um problema e te fez sofrer. Mas você pode olhar com outros olhos para outras pessoas. Bom, como corrigir os erros nos relacionamentos? Sinceridade, ser sincero, humildade, reconhecer a sua falha, ter humildade profunda para reconhecer e buscar ajuda, buscar algum tipo de ajuda. Ou você pode corrigir-se sozinho, ou às vezes precisa de uma ajuda para você poder corrigir a tua dificuldade. Pessoal, o tempo está chegando, tem 1 minuto de live. Muito obrigada por vocês estarem comigo. Como eu sempre digo, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero vê-los felizes, eu quero ver as famílias de vocês melhores, quero ver o amor circulando entre vocês, o perdão, o amor, a compaixão, a paciência. E contem sempre comigo naquilo que vocês precisarem, revejam os posts da semana, o conteúdo, as reflexões. Continuamos juntos e até o nosso próximo encontro. Deus os abençoe, sejam felizes e se amem muito.